Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Você já sentiu medo na sua vida? Medo de perder o emprego? Medo de pegar uma doença? Medo de perder alguém querido? Medo de passar por uma situação que você não esperava? Medo do novo? Já sentiu alguma coisa desse tipo? Se você sentiu, esse vídeo é para você. Meu nome é Tami Lopes e eu sou da Verta Desenvolvimento Humano. Sou trainer em programação neurolinguística e neurosemântica e vim para falar um pouquinho sobre o medo que tem assombrado tanta gente. Então, para a gente falar de medo, a gente precisa primeiro separar, né? O que é o medo? Medo puro, a gente chama de um estado, tá? Eu não vou entrar na parte técnica, senão aí já viraria um curso. E o que eu quero é ajudar você de alguma forma. Então vamos lá. O medo puro, o medo primário, é aquele medo instintivo que serve para quê? Para te proteger, para preservar a vida. Quando ele vem em algum momento que você está correndo risco. Então é como se fosse um alerta, né? Que o teu corpo grita, fala opa, e aí tem toda uma produção interna de neurotransmissores, de adrenalina, de tudo isso. Pá, veio aquela emoção. Esse é o medo primário. Na sequência, somos seres pensantes, né? Criamos significados sobre tudo que vivemos. Então você começa a buscar referências com relação a esse medo. E quando você pensa sobre isso, você aplica um significado sobre esse medo primário. Ele deixa de ser o medo primário. E aí você pensa um pouco mais e sente sobre o que você pensou. E pensa sobre o que você sentiu. E a partir daí você vai criando novos significados. E esse medo, que era só aquele alerta, lembra? Ele vira um monstro. E ele faz justamente o contrário. Ele te paralisa. Quando ele poderia ser algo que te avisasse o que realmente é um risco e não é, ele paralisa a sua vida. E é sobre isso que a gente quer falar. Se o medo primário ele é só um alerta, ele não te faz mal nenhum, ele não te atrapalha, ele não faz você sofrer. O que faz você sofrer é esse outro medo que a gente cria, um medo aprendido, um medo com base em significados e experiências que você viveu. Este medo, ele não é real, ele é um medo criado pelas suas próprias experiências. Tami, mas eu sinto. Com certeza, você sente e você sofre. Então, como é que a gente faz para lidar com isso? Bom, somos seres humanos criadores de significados. E aí a gente vai buscar um outro estado, tá? Que é um conjunto de emoções, sensações, significados, um monte de detalhes, né? Um estado que você possa aplicar sobre o medo. Vou dar um exemplo muito simples. Eu não sei se você gosta de montanha-russa, mas o medo que você sente na montanha-russa, o medo primário, aquele friozinho na barriga, é o mesmo medo se você, por exemplo, for passar por um acidente ou quase caiu. Mesma coisa, é o medo, pá, veio a emoção primária. O que muda? Quando você está na montanha-russa, você tem um medo divertido. Olha que interessante. E quando você tem um medo no sentido de algo que está te pondo em risco, por exemplo, um acidente, vou colocar assim, aí um medo apavorado. Você tem aquele medo da pessoa que gosta de fazer rapel, essas coisas assim, que é um medo ousado. Você tem aquele outro medo que a pessoa vai, por exemplo, num filme de terror, que é um medo que desperta nela uma diversão. Então, um medo divertido. Olha como o medo pode ter N variações. A ideia é, qual estado, se você aplicar sobre o seu medo, vai fazer você ficar numa situação mais confortável. Porque o que a gente busca é o quê? Bem-estar, leveza. Então vamos pensar? Nos dias de hoje que a gente tem vivido agora em 2020, essa situação da pandemia, quantos medos surgiram? Já parou para pensar? As pessoas não estão mais sofrendo só por medo da doença em si. As pessoas sofrem pelos significados que elas foram criando sobre a doença. O medo primário faz você se proteger. O que é se proteger? Seguir todos os protocolos de segurança, a orientação que o povo tem passado para a gente de modo geral. Ok, esse é o medo primário. O medo aprendido é o medo, como vai ser minha vida a partir de agora? Quando as coisas voltarem a funcionar, como é que eu vou lidar? O meu trabalho, como vai ser? Como é que vai voltar o dia a dia das pessoas? Então, assim, como é que vão ficar os meus relacionamentos, né? Que eu me afastei durante a pandemia. Então, esses medos são os que estão assombrando as pessoas de um modo geral. O que a gente pode fazer? E aí eu vou pedir para você pensar qual seria o estado que te ajudaria, se você colocasse sobre o medo primário, que faria você ficar bem. Por exemplo, o medo curioso.
Sabe aquela curiosidade de descobrir o novo? Eu gosto bastante de um medo curioso. Gosto também do medo divertido, quando eu dou risada de mim mesma e fica muito mais leve. Então pense aí, um estado que seria útil sobre o seu medo, ok? E aí o que a gente vai fazer? Você vai lembrar ou você vai imaginar, porque tanto faz na nossa mente, tanto faz você criar ou lembrar, o mesmo circuito é acionado. Então mesmo que não for realidade, se você começar a criar, a sua mente vai entender do mesmo jeitinho, tá? Então vamos lá. Ou você lembra ou você cria um estado que para você seja útil. No meu caso eu vou dar o exemplo de curiosidade, ok? Então eu vou criar uma situação ou lembrar de uma situação onde eu estava muito curiosa descobrindo algo. Pode ser qualquer situação? Pode. Por exemplo, numa viagem que eu estou curiosa para descobrir lugares novos, ou num livro que eu estou curiosa para ver o final, um filme. Isso é curiosidade, é um estado de curiosidade. Então eu vou sentir essa curiosidade por um momento e vou ficar vivendo. E quando eu entrar em contato com essa curiosidade, eu vou sentir mais ainda para deixar ela muito intensa, ok? Fez isso? Deixa de lado um pouquinho. Agora a gente vai lembrar do medo primário, tá? Eu vou dar o exemplo do medo do novo, certo? Então aí você vai trazer o medo do novo. Quando esse medo do novo vier, a primeira coisa que você vai fazer é trazer a curiosidade. E aí você vai conflitar, né? Você vai texturizar, você vai colocar um estado sobre outro estado. Então aquele medo primário que você sentia vai se tornar o quê? Um medo curioso. A mente sabe como fazer isso, basta que você viva esses dois estados. Eu gosto muito de fazer em pé, tá? Então, por exemplo, você fica numa posição, né, um passo à frente, vivendo a curiosidade, como eu dei o exemplo, ou diversão, ou o que você escolher. E aqui atrás é o medo primário. Quando eu entrar em contato com o medo primário, eu vou dar um passo à frente e entrar na curiosidade. O meu medo vai se misturar com o estado de curiosidade. E aí talvez você comece a descobrir que o medo curioso pode te ajudar a encontrar novas possibilidades, novos caminhos, né? E de repente oportunidades que você nem pensou que tivesse depois dessa pandemia. Faz sentido isso? Então assim, eu espero que você consiga fazer isso no seu dia a dia aí. Escolha um cantinho para você, um momento só seu e faça isso com o coração. Você vai perceber que escolher novos significados, como esse exemplo que eu dei agora, né, colocando uma curiosidade em cima do medo, vai te dar muito mais leveza, muito mais tranquilidade e a sua vida fica mais feliz. Você tem escolha, ok? Te vejo no próximo vídeo.